Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Iniciaremos neste momento mais um domingo à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje ainda o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e a vossa mãe. O tema de hoje, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. E sobre esse ponto de vista especialmente que vamos encará-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como em por toda parte, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e, então, tomam boas resoluções, compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revolta-se com a ideia de perdoar, e mais ainda, com a de abdicarem a si mesmo. Sobretudo, a de amarem aqueles que talvez destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por um sentimento contrário. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram os bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, depois de alguns anos de meditação e de prece, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem a se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sobre a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar no futuro. Pensai
que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que depende de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e eles, cheios de reconhecimento, vos cercará do seu amor. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o caso que o fez assim e que vos-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido. Que um e o outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto e vos dizeis: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos das existências anteriores, desenvolve esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligenciar e, mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo de vossa expiação. A tarefa não é fácil como podeis crer, ou não é tão difícil. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz nas suas existências anteriores. É a estudá-lo que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam o germe desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lance raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Deixai se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento dos filhos, se não se saem bem, não tem censuras a fazer, e sua consciência pode estar tranquila. Mas, ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso, e que lhes será dado a acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não faz a prova acima das forças daqueles que o pedem. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependido.
Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado. E é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que lhes lança-se aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o início de um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo, e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, se não quer perder-lhe o fruto de ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecer a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamado como soldado que sai vitorioso do meio do combate. De todas as provas, a mais penosa são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria, as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa. Mas que pode, melhor nessa circunstância, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos supremos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas, para isso, é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar. E esperai com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidade na terra, as feridas que nela recebeis não vos parecerão mais que arranhões. Neste golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família permanecem sobre sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria, reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando em lugar de se romperem pela encarnação. Os espíritos que se assemelham dos gostos à identidade do progresso moral e à afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os progressos. Mas, como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse de seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda e, mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-los em outros. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é uma mensagem do Espírito de Santo Agostinho, em colaboração a Kardec durante a codificação da doutrina espírita em Paris, em 1862.
vamos fazer uma breve reflexão sobre essa mensagem de Santo Agostinho. E durante essa reflexão, vamos pedir ao Divino Mestre que nos conceda um feliz domingo à luz do seu Evangelho.